Boa noite a todos, que a graça de Cristo, o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo esteja com todos nós em mais uma noite em que eu e você nos reunimos aqui pelo Facebook e aqui pelo Instagram para adorarmos a esse Deus, para falarmos com Ele e sermos igualmente edificados pela palavra da verdade, pelo Evangelho que nos alcançou. Eu quero orar por você nessa noite. Se você tem algum pedido de oração, eu estou aqui, nós estamos aqui para ouvir os seus pedidos, para que você nos escreva e para que a gente possa orar com a graça de Deus e obter do trono de Deus as respostas que nós tanto almejamos, que tantos nós queremos para as nossas vidas, não de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com a boa vontade do nosso Deus. Boa noite, minha querida Sônia, aqui no Facebook, seja muito bem-vinda, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua casa. É sempre um momento gostoso, todas as quartas-feiras, especialmente nesta quarta que nós estamos às vésperas de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa é a gente orar pedindo e agradecendo a esse Deus que visitou a história, que se encarnou, que veio ao mundo em forma de uma criança, que viveu a sua vida de forma humana, mas sem o pecado, para justamente carregar o nosso pecado e nos dar a vida eterna. Vamos orar? Feche seus olhos. Queridos irmãos que estão entrando no Instagram, à medida que forem entrando, vamos juntos colocando aqui os nossos pedidos de oração. Deus bendito, amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te agradecemos pela riqueza, Senhor, da tua verdade, do teu evangelho, ó Deus, da presença de Jesus, que pode ser hoje percebida, sentida, e nos acompanha em cada passo que damos nas nossas vidas, ó Deus. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, Senhor. Como é bom desfrutar da tua alegria, da esperança que vem do teu evangelho, Senhor. E como é bom a gente olhar, Senhor, para a tua palavra, sempre com expectativa de que o teu Santo Espírito tem algo a nos dizer, Senhor. Como é bom, Senhor, cultuarmos a ti. Como é bom, Senhor, reunirmos em oração e buscando a tua presença, Senhor, podemos com a tua graça orar uns pelos outros, Senhor, e ter as nossas orações respondidas, não de acordo com o que queremos, Senhor, mas de acordo com a tua boa e preciosa vontade que prevalece nas nossas vidas, Senhor. Nessa noite, pedimos a Deus pelos enfermos e doentes, Senhor, dessa pandemia, pelos pastores, Senhor, que foram contaminados, por suas famílias, pelos nossos irmãos queridos que se encontram nessa situação, Senhor, ou por motivo de luto, ou por outro tipo de enfermidade, Senhor. Nós queremos colocar na tua presença esses e outros pedidos de oração, meu Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, que a tua presença nunca nos falta, Senhor, que a tua graça jamais nos desampara e o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Não porque a gente mereça alguma coisa, meu Deus, mas apenas porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre, ó Deus. Ó Deus, te louvamos, ainda, ó Deus, que tenhamos vivido dias difíceis, Senhor, ainda que este ano que está caminhando para o seu fim tenha sido um ano de lutas e provações, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, nos teus propósitos, nós depositamos em ti a nossa esperança, Senhor, a nossa confiança, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. E tudo que o Senhor faz é perfeitamente planejado. Tu tens um propósito para as nossas vidas, ó Deus. E assim nós cremos e pedimos que o Senhor nos revista com o teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê da tua graça, da tua bênção, do teu amor e do teu poder a cada dia, Senhor. Não apenas para que a nossa vida seja vivida de forma confortável, Senhor. Não se trata disso, mas principalmente, e antes de tudo,
para que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado em nós, Senhor, e através de nós. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite aos que entram, Luciana, queridos irmãos do Instagram. Vamos abrir a palavra de Deus então, já entrando direto na nossa reflexão da noite, no nosso estudo que continua, que prossegue, onde nós estamos olhando para a glória de Cristo. Meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Três Rios, que Deus os abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 27. Enquanto você abre, eu vou aqui relembrando algumas coisas que nós estamos sempre enfatizando a respeito das nossas palavras, das nossas reflexões. É que nesse mês Deus colocou no nosso coração a vontade, o propósito de pensar no tema Glória de Cristo. E essas exposições que nós estamos fazendo com base na Carta de Paulo aos Colossenses são textos que refletem de várias maneiras como Jesus Cristo, nosso Senhor, é glorificado nas Escrituras. Ele é o sentido do nosso Natal, mas ele também é o sentido da nossa vida. E tudo que a gente reflete aqui é para nós, de alguma forma, colocarmos a nossa mente, nossa alma, o nosso coração em sintonia com o verdadeiro, me permita usar uma palavra aqui, o verdadeiro espírito do Natal, que é a gente ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para a igreja, para você e para mim, para as nossas vidas, para que a gente entenda o que é o Natal, para que a gente entenda quem é Cristo e Ele glorificado e Ele exaltado nos nossos corações, onde Jesus se assenta no trono do nosso ser. Então vamos ler o texto e a gente vai refletindo os versículos que estão aqui propostos para a gente pensar nessa noite. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 27. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a direção do nosso Deus para a gente pensar nessa palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, quão bendita é a Tua palavra, Senhor, quão maravilhoso é este texto que revela a glória de Cristo, Senhor, e que nós, neste momento, sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito para perceber a grande riqueza do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, Colossenses capítulo 1, versos 24 a 27, o apóstolo Paulo continua a sequência. Meu querido Paulo Roberto Marques, seja muito bem-vindo a essa transmissão. E eu quero pensar então com vocês sobre o tema a glória de Cristo, sendo Ele a própria esperança da glória para as nossas vidas, né? A gente, quando lê esse texto, a gente percebe palavras de um homem, um líder, um pastor, um pregador do Evangelho, talvez o maior missionário que este mundo já conheceu, que foi o apóstolo Paulo, que apesar das suas lutas, tentações, sofrimentos, provações, cadeias e tribulações, foi sempre alguém levantado por Deus. Apesar das suas fraquezas e dificuldades, ele revela para mim e para você aquilo que o Espírito Santo determinou que nós
precisávamos ouvir para sermos edificados no conhecimento e na verdade de Deus. Essas palavras são de um homem que não está desfrutando de uma colônia de férias, nem está num hotel 5 estrelas, nem está vestindo um pijama, colocando as suas pantufas para então pedir a alguém que escreva as suas palavras. Muito pelo contrário, é uma pessoa que está presa. E presa por pregar o Evangelho, presa por fazer o que é certo, presa por fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. Isso resulta para a vida do crente muitas e muitas vezes cadeias e tribulações. Essa é a grande verdade que o livro de Atos nos mostra, e essa é a verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta em epístolas como, por exemplo, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, entre outros escritos que nós temos no cânon do Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo está preso, logicamente impedido de fazer suas viagens missionárias, impedido de chegar naquela congregação, daqueles irmãos que viviam em Colossos, de ministrar para eles pessoalmente, com a sua presença. Muito pelo contrário, é um homem que está escrevendo isso, apesar das suas dificuldades e sofrimentos. O interessante é que ao invés dele reclamar, ao invés dele escrever uma carta se lamentando, dizendo, olha, a prisão aqui é muito difícil, eles não servem comida boa, aqui as dificuldades são enormes, ele está se alegrando. Ele está se alegrando porque essas provações comprovam o seu apostolado, comprovam o seu chamado, demonstram para ele que, de fato, se ele está pregando o Evangelho e a oposição está se levantando a ponto dele perder a sua liberdade, é porque ele está na contramão do mundo, logo fazendo a vontade de Deus. Apesar de murmurar, ele se alegra, de forma que o sofrimento em favor de Cristo consiste, na verdade, em um grande privilégio. Foi isso que os apóstolos, quando foram açoitados pelo Sinédrio, em Atos capítulo 5, comprovaram, se regozijaram por serem dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Foi Jesus quem disse, bem-aventurados são vocês, quando injuriarem vocês, quando caluniarem vocês, quando perseguirem vocês por causa da justiça, porque grande é o galardão de vocês que espera na vida eterna. Diferentemente, irmãos, da nossa época, onde o sofrimento é visto como algo sempre negativo e extremamente horrível de se viver, o texto aqui nos diz, no verso 24, que este homem de Deus se alegra nos seus sofrimentos. Ele diz, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo se alegra nos seus sofrimentos. Vejam como o reino de Deus inverte as coisas. O mundo não se alegra nos sofrimentos, o mundo chora sempre que sofre. O crente se alegra nos sofrimentos quando esses sofrimentos são provocados como uma reação contrária à pregação do Evangelho. Paulo se alegra porque ele tem sempre em mente, perceba a glória de Cristo nesse texto, ele tem sempre em mente a glória de Cristo que tem que ser anunciada aos gentios por meio da pregação do Evangelho. Ou seja, é olhar para a glória de Cristo que torna este homem forte, que torna esse homem sustentado pela graça de Deus, e somente por este meio é que ele pode dizer, eu me alegro em meio aos sofrimentos, em meio aos esforços que eu faço para cumprir o chamado que Deus me deu de ser um servo da missão de Deus, de ser um pregador do Evangelho, especialmente aos gentios. E ele completa o que ele diz, ele fala assim, eu me alegro
e essa alegria se completa, que esses sofrimentos, na verdade, ele completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo está passando aflições em consequência dos sofrimentos de Cristo, ele entende isso. Ele entende que foi chamado não apenas para pregar o Evangelho, mas também para sofrer afrontas e prisões por causa dos sofrimentos de Cristo. E Paulo está dizendo, eu estou fazendo a minha parte, assim como outros e outros apóstolos e irmãos que pregam o Evangelho estão fazendo. Ele sabe que por meio da sua calma, da sua perseverança e do claro testemunho durante a provação, principalmente, a igreja será estabelecida na fé com a graça de Deus. Quem olha para a glória de Cristo, irmãos, tem exatamente essa sensação de não se perder a esperança. Esse é um texto, esses versículos vão desaguar na afirmação de que Cristo é a nossa esperança. É o que ele vai dizer no verso 27. Cristo em nós é a esperança da vida eterna. E o ponto de partida para essa conclusão é Paulo fazer uma leitura da sua realidade, do que está acontecendo com ele, e dizer, os sofrimentos eles existem, eles acontecem, é necessário tudo isso para que o Evangelho seja proclamado, mas eu me alegro em meio a esses sofrimentos, e não só me alegro, eu entendo que assim como Cristo sofreu, eu também vou sofrer enquanto eu andar na verdade e cumprindo cabalmente o ministério que me foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. É olhando para a glória de Cristo que Paulo tem essa sensação. Veja o que ele fala no verso 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que os seus sofrimentos não são apenas alguma coisa que ele se alegra de perceber que ele é alguém digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, mas ele entende também que esses sofrimentos são para o próprio benefício da igreja. Ou seja, Deus deu a Paulo e a mim e a você um cargo de dispenseiro de Deus, de mordomo de Deus, de tudo que a gente tem, mas também de ter a missão de proclamar o seu Evangelho para que a gente dê pleno cumprimento à palavra de Deus, proclamando a Cristo a todos, a sua gloriosa plenitude. E Paulo diz que isso é independente de raça, nacionalidade ou posição social. Paulo entende o papel da palavra de Deus, ele entende que a força que move o seu coração é a própria glória de Cristo, o Espírito Santo o move nessa direção e ele diz: Deus me deu uma responsabilidade de ser pregador do Evangelho e de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o Evangelho, a notícia de que Cristo morreu e ressuscitou e está redimindo toda a sua criação. E aí Paulo chega no verso 26 para, de fato, fazer um clímax nesse texto e apresentar, de fato, o que essa igreja tanto precisa entender, olhando para Cristo e ser impactado com isso e vendo o propósito de Deus, não apenas em resgatar todas as coisas, não apenas em redimir todas as coisas por meio de Cristo, mas do próprio Deus mostrando para a história, para o mundo, a verdade do seu Filho. Ele diz no verso 26 que essa palavra de Deus, ela nos fala de Cristo. Então, o mistério que esteve oculto durante
épocas e gerações, agora foi manifestado por Deus aos seus santos. Ou seja, essa palavra de Deus, centrada em Cristo, ela constitui um verdadeiro mistério para as gerações que se passaram. É interessante que quando a gente pensa em mistério, a gente não pensa em uma coisa assim secreta, misteriosa, como se fosse um ensinamento religioso ou um ritual secreto ou uma cerimônia secreta, mas na verdade, quando a gente lê as cartas de Paulo, o que é um mistério que Paulo quer dizer aqui? Um mistério nas cartas de Paulo é ou uma pessoa, perceba isso, quando Paulo fala em mistério, ele está se referindo ou a uma pessoa ou a uma verdade que teria permanecido desconhecida e assim ficaria oculta para as pessoas caso Deus não a houvesse revelado. O que Paulo está dizendo então? Ele está dizendo que esse mistério que esteve oculto pelos séculos e oculto diante das antigas gerações, aguardando que Deus concretizasse na história. É esse mistério que foi manifestado agora aos santos de Deus e também à igreja de Colossos. Mistério esse que esteve todo o tempo presente no plano de Deus e também na profecia. É deste mistério que os profetas falaram, que os salmistas cantaram, que toda a Escritura aponta para o desenrolar desse mistério, que não foi revelado, no entanto, ainda no tempo, no espaço, antes de Cristo. E aí Paulo vai dizer, mas agora foi manifestado mediante a encarnação do Filho de Deus. Cristo veio ao mundo e ele é a manifestação desse propósito divino do qual o Evangelho fala, afirma e transforma a vida das pessoas. E dessa forma, com a proclamação do Evangelho aos gentios, os santos de Deus podem de fato agora contemplar a Cristo. Por quê? Porque Deus, perceba isso, Deus tornou história a promessa oculta que é o próprio Cristo. Ele nasceu e veio executar a vontade do Pai. Se Cristo antes era apenas uma expectativa de um Messias que viria para resgatar a Israel, Paulo vai dizer que esse mistério foi revelado e a sua bênção se aplica não apenas à nação de Israel, mas aos gentios, aos da Judéia, aos de Samaria e até os confins da terra. A mim e a você, caso Cristo habite no seu e no meu coração e a nossa vida esteja em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja a glória de Cristo, como é tão grandiosa desde a eternidade. Veja a esperança que há nessa glória. Foi este Cristo que o povo de Israel aguardou com tanta expectativa, embora tivendo a sua fé desviada pelos seus próprios pecados. Mas Cristo sempre foi uma esperança. Ele sempre foi aguardado. E quando Cristo entra no mundo, é isso que Paulo vai dizer aqui, quando ele entra no mundo, é Deus tirando o véu, tirando as cobertas do que estava oculto e trazendo a verdade de que Cristo se faz presente na história. O Filho de Deus veio ao mundo, nasceu em forma de criança para cumprir a vontade do Pai. Para que tudo isso? Veja o verso 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os
gentios. Veja o propósito de Deus de redimir gente de todo tipo, de toda nação, de toda tribo, de toda raça, de toda etnia, de toda língua. A ele Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E de novo, o mistério de Deus é Cristo. Se as gerações anteriores tinham apenas uma expectativa da vinda do Messias, agora a igreja tem o fato consumado na história, que é Cristo nascido, morto e ressurreto. Deus deu a conhecer a gloriosa riqueza deste mistério. O Evangelho se trata de um tesouro valiosíssimo que é dado aos gentios e a todo tipo de gente. Esse mistério, a gente lê no verso 26, era um mistério oculto, mas uma vez que Deus o desenrolou na história, apresentando o seu Filho ao mundo, Cristo agora se torna a esperança do crente. Cristo agora, a sua vida, a sua obra, a sua morte, sua ressurreição e os impactos e as consequências espirituais de salvação é o que de fato move o coração do crente a ter esperança, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora os crentes desfrutam não só da presença de Cristo, mas da íntima comunhão com o Filho de Deus. E com a íntima comunhão com o Pai de Jesus Cristo, com o nosso Deus, mediante a intercessão do Filho que já veio ao mundo, que já morreu, que já ressuscitou e que já ascendeu para junto do Pai, derramando o seu Espírito Santo, para que eu e você entrássemos no Santo dos Santos. O véu que separava não separa mais, como a gente canta naquele cântico, e a gente hoje tivesse íntima e plena comunhão com o nosso Deus, pela fé no Filho de Deus e pela esperança da glória que acontece quando Cristo está em nós. Essa união com Cristo provoca alegria genuína, provoca frutificação de boas obras, dependência íntima para com o nosso Salvador, e perceba, isso também muda as nossas esperanças. Isso torna as nossa visão com relação ao mundo, as nossas esperanças direcionadas somente para a glória de Cristo. Né? Cristo em nós é a esperança da glória. E Paulo também fala de forma escatológica, ou seja, apontando para o futuro, para as últimas coisas e para a segunda vinda de Cristo. Né? Paulo tem por horizonte a consumação dos séculos e o descanso eterno dos santos, e está dizendo para a igreja de Colossos, e para mim e para você, que a única base sólida para que eu e você tenhamos expectativa, esperança de vida eterna, é o próprio Messias, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que veio ao mundo morrer por nós. Romanos 8,11, Paulo diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Do que a gente conclui com isso, irmãos? A gente conclui que a glória de Cristo é manifestada na história pela vinda do Filho de Deus, que é também o sentido do nosso Natal, e se a gente não tiver isso no nosso coração, a gente pode fazer até uma árvore de Natal bonita, a gente pode colocar bons arranjos natalinos, fazer boas ceias, mas tudo isso, sem Cristo, não tem sentido, não tem esperança e não passa de mera formalidade. A glória de Cristo é o que conduz o homem, a mim e a você, a ter as esperanças renovadas, esperanças que não se limitam a essa vida mortal, terrena, pequena demais,
Não se trata, irmãos, de situações, de circunstâncias, mas a gente tem um olhar atento para essa vida eterna. Trata-se de a gente olhar para Cristo e a gente enxergar a realidade da nossa vida, a realidade do mundo, a partir não das notícias que nos cercam tão somente, mas principalmente no centro, a partir de Cristo e do seu Evangelho. Quem tem isso na mente e quem tem isso no coração não vive desesperado, não vive estressado por tudo o tempo todo, mas aprende o valor da paciência, aprende o valor da perseverança. Estando nós em Cristo e Cristo em nós, Paulo está dizendo, há esperança de glória, há esperança de nós habitarmos na glória eterna com Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, o que tem movido seu coração e as suas esperanças? Quais têm sido as nossas esperanças? Quais horizontes a nossa vida tem almejado, buscado? O que tem impactado o nosso coração? Quando Paulo diz que esse mistério que se revelou na história, que é o próprio Cristo vindo a nós, sendo Ele a própria esperança da glória. Isso não é, irmãos, apenas uma constatação teórica, mas sim uma coisa que tem a ver com a nossa íntima comunhão com Deus. Quem tem dado esperança para as nossas vidas? São as boas notícias que a gente escuta hoje? São as perspectivas, planos, projetos e sonhos para 2021? Ou é de fato o plano de Deus, os propósitos do Senhor, o Evangelho de Cristo e a forma como a gente vai encarar a vida a partir do fato de que, apesar de pecadores que nós somos, Deus nos amou e revelou esse mistério da história, que é Cristo. Será que Cristo, irmãos, para nós, continua ainda sendo um mistério? Veja que coisa interessante. Será que nós ainda estamos no verso 26? Lá atrás, junto com aquelas gerações que só ouviam da boca dos profetas, que só cantavam os salmos, mas só nas expectativas? Ou será que no nosso coração Cristo já é uma realidade? Será que Cristo já está em nós e Ele sendo a esperança da glória, esperança de salvação, esperança de sermos transformados e elevados para a glória? Temos os nossos corpos mortais transformados, se Cristo vier, ainda nós estamos com vida, ou se mesmo nós morrermos, Ele ressuscitar o nosso corpo mortal e de corpo e alma nós habitarmos para sempre com o Senhor. Será que isso tem sido a nossa esperança de fato? Ou isso é apenas um mistério, uma teoria, algo que alguém inventou, algo que alguém disse? Paulo fala essas palavras com a certeza de que Cristo habita no seu coração e que aquela igreja, eu e você, deve habitar com Cristo e Ele ser a esperança das nossas vidas. Pense nessas coisas, meus irmãos. Pensem nessas coisas. Que o nosso Natal não seja apenas uma festa, que não seja apenas comida, que não seja apenas encontros de família, amigo-ocultos e comemorações que, embora sejam saudáveis, necessárias e até importantes, mas que isso não seja o centro. Apenas Jesus, o seu Evangelho, a glória de Cristo e a esperança dessa glória seja o que nos motive, seja o que nos alegre para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Cadê os pedidos de oração? Minha querida Sônia pede oração. Vamos lá, eu vou achar aqui, Sônia, seu pedido. Pelo Tiago, genro da irmã Sônia, pela sua saúde e toda a sua parentela. Então vamos orar aqui pelo Tiago, que é genro da Sônia, pela sua saúde. Eu estou vendo aqui primeiro no Facebook pela Dilce. É isso, irmã Sônia?
pela sua prima Dilce, por motivo de saúde. Ela é prima da nossa irmã Sônia, lá de Nova Friburgo. Orar pelo Fábio e Matheus Baroni. É o pedido da nossa querida Luciana aqui do Instagram. Podemos orar, irmãos? Caso você se lembre mais de alguém, mande mensagem, seja pelo Instagram, ou pelo Face, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, para que a gente inclua e ore pelas vidas e pelos pedidos. Motivo de saúde do Fábio e do Matheus. Oremos então, irmãos. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Como é precioso, Senhor, estarmos juntos aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, Senhor. Orar, falar contigo, Senhor. Ouvir a Tua voz falando conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Mas também sabendo que o Senhor nos ouve quando a gente fala com o Senhor. Senhor, isso nos alegra, isso nos dá descanso e conforto diante desse mundo que tantas e tantas vezes tira a nossa alegria, diante de tantas lutas e preocupações, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que é falar com o Senhor e ter as nossas orações respondidas, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve, Senhor, e o Senhor nos responde, não no nosso tempo, mas no Teu tempo, não de acordo com a nossa, mas com a Tua vontade, Senhor. E aqui a nossa gratidão, porque o Senhor já tem feito grandes coisas na nossa vida, Senhor. E, Senhor, o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a lembrar disso também, Senhor. Que o Senhor sempre se faz presente, que o Senhor sempre está nos abençoando, Senhor. Embora muitas vezes a gente não perceba, Deus, mas que a gente tenha um coração grato, que o Teu Espírito Santo nos dê uma gratidão, Senhor, um olhar agradecido por tudo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Natal. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vinda do Teu Filho ao mundo, porque pela vinda de Cristo, Senhor, é que nós somos salvos. Pela Sua vinda, pela Sua morte, pelo Seu sacrifício naquela cruz, é que nós encontramos a vida eterna, ou a vida eterna nos encontra, Senhor, onde a gente é resgatado, a gente é salvo. Senhor, não há nada que a gente possa agradecer nessa vida que se compare a essa bênção. Jesus Cristo, tendo vindo ao mundo, Ele é o sentido do nosso Natal, Senhor. E nós pedimos que o Senhor reafirme isso no nosso coração, ó Deus. Não nos deixes esquecer dessa verdade. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Só Ele nos dá a salvação. Só Ele nos dá a vida eterna, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, ó Deus. E entregamos nas Tuas mãos os nossos irmãos queridos, as nossas irmãs. Pedimos a Ti, Senhor, pela vida do Tiago, pela sua saúde, Senhor, que o Senhor toque cura na vida dele, Senhor, pela Dilce, pelo Fábio, Senhor, e pelo Matheus, Senhor, por essas 4 pessoas, por essas 4 vidas, Senhor, que são, ó Deus, propriedades suas, Senhor. O Senhor é dono deles, Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas, Senhor, mas com a Tua mão de poder, Senhor, que o Senhor promova a cura na vida deles, Senhor, seja enfermidades físicas, seja, Deus, enfermidades emocionais ou até espirituais, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, de acordo com a Tua vontade, Senhor, habite rica e poderosamente sobre eles, Senhor, e lhes dê, Senhor, a renovação que eles tanto precisam, em nome de Jesus, Senhor. Que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Seja, Senhor, com o nosso Natal, que o nosso Natal, ó Deus, tenha sentido, tenha em Cristo a verdadeira expressão de alegria, de amor, de esperança e paz para as nossas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e renova, ó Deus, a cada dia as nossas esperanças em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque sabemos que só o Senhor Jesus é a esperança da glória para as nossas vidas. Nós pedimos que seja assim,
em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, foi uma alegria muito grande estar com vocês mais uma noite. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma rica e poderosamente. Que Deus dê a todos um Feliz Natal, um ano novo abençoado pela graça de Deus, com a presença de Cristo nos nossos corações. Que habite em vocês, que no coração de vocês esteja a palavra de Deus, o Evangelho e Jesus Cristo, que é o centro dessa palavra, para a honra e para a glória do nosso Deus. Feliz Natal a todos! Deus nos abençoe, fiquem com Deus, Deus abençoe rica e poderosamente as nossas vidas. Amém.